Capítulo 321, Luta Final 2. De fato, mas neste momento de sua evolução, é muito cedo para dizer. Lei Gain explicou. A maioria dessas características é comum em guardiões répteis. Ele pode se tornar um dragão, um basilisco, um leviatã ou talvez algo totalmente novo. Quanto a ela não sofreu uma única tribulação. O que você vê é uma alma perdida e enlouquecida pela dor. Sua aparência significa que seu rancor é tão profundo que nem a morte pode detê-lo. É provável que essa mulher se transforme em um morto-vivo se seu corpo não for descartado de maneira limpa. Nalear caiu no chão com Girne em perseguição. Sua lâmina seguia todos os movimentos das principais artérias de Nalear, pronta para atacar assim que ela estivesse perto o suficiente. Nalear de repente se teleportou, mas Girne estava esperando uma mudança dessas. Ela evitou executar um corte circular, colocando-a de costas contra a parede e atingindo o espaço 180 ao seu redor ao mesmo tempo. No entanto, Nalear não estava lá. Ela apareceu na frente de Orion atordoado, atingindo-o diretamente na mandíbula com a luva de ferro. Ele não perdeu a consciência, mas ficaria incapacitado por alguns segundos. Mais do que suficiente para acabar com a luta. Ela se teleportou novamente, uma fração de segundo antes que Lith pudesse explorar a abertura atrás dela. Ele amaldiçoou sua falta de verdadeira magia dimensional que o tornou mais lento que Nalear enquanto usava um feitiço de cura em Orion, acelerando sua recuperação. Nalear se teleportou de volta para Girne, uma faca pingando veneno na mão esquerda e a espada na direita. Normalmente, Lee teria admirado seu domínio da magia espiritual, o que permitiu que Nalear se movesse ainda melhor do que quando estava ilesa. O fardo em seu corpo tinha que ser enorme, portanto, a dor, mas ela suportou como se não fosse nada. A faca era tudo o que Lee precisava para definir seu curso de ação. Ele interrompeu a cura e preparou o próximo feitiço o mais rápido que pôde. Nalear entrou em choque com Girne por uma fração de segundo, desaparecendo novamente apenas para reaparecer nas costas de Plória com a faca já se lançando para frente. Em vez da carne de Plória, a faca mordeu a luva de pedra de Lith, provocando faíscas, mas nenhum dano. Lith tinha feito uma troca instantânea com Plória no último segundo, batendo Nalear com a cabeça no nariz antes que ela pudesse se recuperar da surpresa e se teleportar novamente. O nariz quebrou, enchendo os olhos de Nalear com lágrimas e a boca com sangue, dificultando a respiração. Lith cortou para baixo enquanto segurava a espada com as duas mãos, apontando para o pescoço dela. Ela usou sua própria lâmina para bloquear, reforçando seus braços enfraquecidos com magia espiritual. Lith seguiu o exemplo. A lâmina já estava infundida com grandes energias elementares e agora foi impulsionado pelo corpo aprimorado, fusão e magia espiritual de Lith, enquanto a espada de Nalear estava mais fraca. A lâmina quebrou com o impacto, ainda exercendo resistência suficiente para desviar o golpe, mas não o suficiente para impedir que Lith ajuste a trajetória e corte o braço esquerdo de Nalear. Antes que a luva chegasse ao chão e emitisse um ruído metálico, Lith girou sobre si mesmo para explorar seu próprio movimento. A lâmina levantou-se e caiu de novo, desta vez cortando Nalear na diagonal do ombro direito ao quadril esquerdo. Lith fez a espada diminuir seu tamanho, curta o suficiente para decapitá-la e esfaquear seu coração em um único movimento fluido. As energias que corriam através da lâmina consumiram o cadáver como fogo queimando como grama seca até que nada restasse. Isso se qualifica como descarte limpo? Milea perguntou. Certamente sim. Tiriza sentiu. A morte de Nalear marcou o fim das hostilidades dentro do Grifão Branco. Uma vez que o Anel Mestre perdeu sua marca, ele se transformou em pó e todos os itens escravos também. Foi um dos recursos de segurança de Atorne não deixar vestígios depois que a ação foi feita. Lith caiu de joelhos. A troca apressada e o uso da magia espiritual para superar seus limites o esgotaram de qualquer força. Plória o ajudou a se levantar. Suas pernas estavam trêmulas demais para sustentar Lith mais. A luva desapareceu. Com a morte de Nalear, o vínculo voltou à sua força usual.
Solos voltou a ser um anel, seu núcleo revertendo para amarelo, assim como Lit passou de cianos brilhante para ciano. Enquanto ele ofegava por ar, sentindo seus braços tão pesados quanto chumbo, sua mente foi novamente atacada pela visão. Desta vez, as imagens não desapareceram. Cada um deles quebrou como vidro quebrado. A academia queimando, a morte de Plória e o massacre da família de Lit. Tudo desmoronou, substituído por uma lousa em branco. Lit e Solos instintivamente sabiam que era porque a ameaça havia terminado. A alma de Lit finalmente estava em repouso e o futuro desconhecido como deveria estar. O que você fez foi louco, perigoso. Plória ainda estava apavorada. Como você sabia onde ela reapareceria e o ângulo do ataque? Um erro e ela teria apunhalado você. A visão. Lit respondeu. Repeti em minha mente a parte em que você foi esfaqueado tantas vezes que eu podia seguir a lâmina dela com os olhos fechados. Estava longe de ser uma frase romântica, mas Plória sentiu seu coração palpitar. Onde estão os outros? Perguntou Lit. Eles estão seguros. Plória escolheu suas palavras com cuidado, tentando esconder a dor que envolvia sua voz o melhor que podia. Seu coração afundou assim que a adrenalina da batalha começou a desaparecer. Plória foi dominada pela culpa por ter escolhido colocar a mãe acima da vida de seu amigo. Lit não sentiu falta de sua angústia. As bochechas que estavam ficando vermelhas agora estavam pálidas. O que aconteceu? Ele perguntou. Orion viu sua filha lutando para encontrar as palavras e deu um passo à frente para tirar o fardo dos ombros. Não. Girne o deteve. Eu sei que é doloroso, mas ela tem que viver com isso. Quanto mais cedo ela enfrentar a realidade, melhor. Não podemos protegê-la para sempre. Orion segurou a mão de sua esposa com força, assentindo. Ele não gostou nem um pouco de Lit. Orion leu seu arquivo pessoal, assistiu a todas as gravações relacionadas a ele e achou sua avaliação precisa. No entanto, depois de tudo o que ele fez pela pequena flor de Orion durante o ataque de Balcor, depois de ver Lit em ação, cuspindo sangue para proteger sua família, Orion passou a respeitar Lit. Ele tratou Plória direito e a fez feliz como Orion nunca tinha visto antes. Ele não podia pedir mais, não sem se sentir um hipócrita sádico. Orion não suportava o pensamento de que logo após serem reunidos, essa revelação poderia separá-los para sempre. Plória levou Lit a um canto, fazendo sentar-se antes de contar a história toda. Sua voz estava trêmula, a dor e o arrependimento palpáveis, mas ela conseguiu não chorar. Lit não disse nada. Sua mente acreditava nela. Plória nunca faria uma piada tão cruel com ele. Seu coração, no entanto, foi atingido em negação. Posso ver o corpo dele. Lit conseguiu impedir que a visão se tornasse realidade, mas sentiu uma vitória vazia para ele. Eu sinto muito. Estou muito fraca para abrir um portal agora. Plória balançou a cabeça. Eu sinto muito. Eu sou sempre tão inútil. Lágrimas começaram a rolar de seus olhos. Não, você não é. Lit se forçou a se levantar, abraçando-a e deixando Plória enterrar a cabeça no ombro dele. É tudo culpa minha. Ela soluçou, procurando pelo calor dele. Se isso é verdade, sou tão responsável pela morte de Uriel quanto você. Se ao menos eu me importasse com ele, talvez minha visão nos mostrasse seu destino também. Talvez, seu pai tivesse permitido que ele ficasse em casa. Capítulo 322, avançando 1. Como pode ser sua culpa? Plória levantou a cabeça, olhando Lit nos olhos. Você nos avisou várias vezes. Você queria que ficássemos longe da academia. Como pode ser sua culpa? Lit pegou seu rosto entre as mãos, acariciando suas bochechas com os polegares. Você fez tudo o que pôde em uma situação impossível. No seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. Sempre damos prioridade àqueles que mais amamos. Minha visão é um exemplo perfeito disso. Eu não sei sobre vocês dois, mas estou cansado. Derrubar professores loucos é muito mais difícil do que eu imaginava. Girne se sentou, encostando as costas na parede e arrastando Orion para o lado dela.
Ela estava feliz que as crianças estavam tendo um momento, mas não podia permitir que continuassem se batendo. Eles estavam claramente exaustos, tanto mental quanto fisicamente. Glória já tem demais no prato. A morte de Irial, matando humanos pela primeira vez, observando todos os horrores que os humanos infligem à sua própria espécie. Se ela não descansar um pouco, quando o colapso nervoso a atingir, pode ser fatal. Girne conhecia bem a filha. Não era uma questão de se, a única variável era quando. Glória seguiu o exemplo. Não havia mais nada que ela quisesse dizer ou ouvir. Ela estava tão cansada que palavras, como violência, só podiam lhe causar mais dor. Glória e Lita adormeceram quase imediatamente, encostando-se um ao outro enquanto apertavam as mãos como se fossem uma tábua de salvação. Girne olhou para eles como uma expressão terna, antes de se virar para Orion com seu sorriso de marca registrada. Eu te disse. Ele ronca. Era tudo o que ele conseguia pensar para uma resposta sarcástica. E ela também. Eles fazem uma boa sintonia, no entanto. Girne repreendeu. Olha, eu estou cansado demais para jogar este jogo. Orion suspirou. Por que não seguimos a liderança deles e ficamos um pouco calados? Porque somos adultos e porque não sabemos se a Nalia tinha associados ou um planos de backup. Não vou baixar a guarda até voltarmos para casa. Therese apareceu ao lado de Amila Farg, trazendo-a de volta ao seu estado de pico com um simples toque. Ela acordou abruptamente, uma espada longa apareceu em sua mão enquanto procurava o inimigo em volta. Espero que você tenha aprendido sua lição. Therese disse com um sorriso gentil. Espero que todos o façam. Ela suspirou, olhando para Beloved e Tormund ainda deitados no chão, vivos, mas inconscientes. O que aconteceu? Como ela pôde se recuperar assim? Farg ficou chocada. Ela ainda era uma novata no corpo. Ela nunca esperava que o desperto natural fosse tão diferente dos artificiais. Despertar é o primeiro passo para se tornar um Komogar. Ela era uma versão muito menor de um guardião, mas ainda tinha acesso a um suprimento quase infinito de mana. A explicação de Therese foi enigmática de propósito. Ela queria que Farg entendesse seus limites sem lhe dar nenhuma dica sobre o processo do despertar. Therese aprendeu com a experiência que o poder não podia ser dado de forma imprudente. Tinha que ser merecido. O que? Farg sentiu o coração disparar, prometendo a si mesma que, a partir daquele momento, sempre abateria um inimigo desconhecido, a menos que fosse ordenado o contrário. Visa, quase. Therese repetiu a si mesma. Siga-me, ainda tenho muito a lhe ensinar antes que a academia comece novamente. As preocupações de Girne acabaram sendo infundadas. Nada aconteceu por alguns minutos, até que um núcleo de energia da academia se conectou novamente. Isso permitiu que os membros do exército atravessassem o Vargat e garantissem o local. Graças ao código de substituição real, Girne pode desativar temporariamente as matrizes, possibilitando a Glória trazer Fria e Kila de volta. Fria mal conseguia andar, enquanto Kila ainda estava com frio. Girne os levou para o hospital Aitrifon com Varpsteps. Pela primeira vez em sua história, o hospital estava com poucos funcionários e despreparado para lidar com uma emergência dessa escala. Não havia um único ponto livre. Suas asas geralmente tão ordenadas e silenciosas agora eram uma bagunça caótica. Manoar conseguiu examiná-los, marcando Kila como a única que precisava de atenção médica urgente. Depois de estabilizar sua condição, ele imediatamente retornou aos seus casos mais graves. Girne os deixou dormir até que toda a academia estivesse em segurança novamente, então Lip recuperou parte de sua força. Meu corpo ainda está danificado. Mesmo com Revigoration, mal consigo acessar 60% da minha potência total. Ainda é muito melhor do que quando eu salvei o Protector. O corpo de Uriel está dentro de um amuleto dimensional, então não há muita esperança. Se houver mesmo um fantasma de uma chance, devo tentar. Vish gostaria de saber como entrar em contato com Scarlet. Lid suspirou. O Senhor da Floresta havia salvado ele e Protector no passado. Sua experiência com a verdadeira magia era incomparável.
Freya pegou o cadáver de Uriel de seu amuleto dimensional, colocando-o em uma cama. Lito usou Revigoration junto com todos os feitiços de diagnóstico que ele conhecia. Nada funcionou. Não havia força vital, núcleo de mana, nada que ele pudesse rejuvenescer. Ele está realmente morto. Lito balançou a cabeça. Ele cobriu o cadáver de Uriel com um lençol, escondendo a ferida aberta que a magia de cura menor não conseguiu tratar. Os membros sobreviventes do grupo se abraçaram, compartilhando sua dor. Toda a esperança estava perdida, a única coisa que restava a fazer por eles era lamentar. Os dias seguintes foram agitados, pelo menos para a realeza e os funcionários da Academia White-Griffon. O plano de contingência de Nalear consistiu em divulgar ao público todas as gravações e documentos em vídeo que conectam muitas das famílias nobres mais poderosas ao arquimago Lucart. Eles revelaram seus planos para a guerra civil, provando o envolvimento de muitos nobres influentes no financiamento do trabalho de Atorne e fornecendo a ela os materiais necessários para realizar os itens escravos aprimorados. Tudo teve que ser verificado 2 vezes, já que a fonte das evidências ainda era um assassinato em massa traidor. Os registros financeiros detalhados e os documentos de rastreamento de remessas facilitaram a verificação dos dados pelos policiais reais. A coroa finalmente conseguiu expurgar muitos dos elementos mais perigosos da corte, privando suas famílias de uma parte considerável de sua autoridade. Em qualquer outra circunstância, os nobres teriam se rebelado, mas foram apanhados em uma tempestade perfeita. A coroa suprimiu suas finanças, o exército e a associação dos magos ostracizaram seus membros, enquanto os plebeus e as novas linhagens mágicas estavam apenas esperando que os nobres lhes dessem uma desculpa para queimá-los nas estacas. Muitos haviam morrido em um único dia. A culpa caiu sobre eles como um machado do carrasco, paralisando as famílias nobres. 1/4 dos estudantes e professores do Grifão Branco estava morto ou com cicatrizes mentais a ponto de mal funcionar. A maioria dos sobreviventes entre os portadores de itens escravos estava em quarentena, esperando para serem interrogados. Nalear me fez fazer isso. Era uma desculpa muito barata. Os documentos provaram que, enquanto alguns eram verdadeiramente vítimas, outros eram apenas autores apanhados em seu próprio esquema. O professor Duke Martz foi promovido ao cargo de novo diretor. Ele era perfeito para o papel. Não é muito jovem nem muito velho, muito querido, brilhante em seu campo e também um mestre de forja. Continua no próximo vídeo.